Muitas vezes a reposição hormonal é demonizada, mas a obesidade é aceita. Hoje a gente sabe que não, a obesidade é uma doença metabólica, uma doença que pode ter muita repercussão na saúde mental dessa mulher também. E graças a Deus é uma doença que tem tratamento, né? É uma doença que a gente vê uma resposta extremamente boa quando é feito de forma correta, quando é feito com estratégia, com individualidade. É de suma importância que seja olhado para isso também. E essa gordura abdominal, ela nos oferece vários riscos para a saúde. É um dos dados que a gente afere para entender o risco cardiovascular dessa pessoa, né? Tanto a mulher quanto o homem. Então, a circunferência abdominal, ela é um dado de extrema importância para entender o risco, o potencial de risco cardiovascular dessa mulher, que as doenças metabólicas causadas pelo acúmulo de gordura abdominal causam. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kênia Henriqueta, eu sou médica, ginecologista endócrina e hoje eu vou falar de um tema um tanto quanto delicado, porém extremamente comum. Hoje, aqui no meu consultório, eu atendo muita mulher com mais de 40 anos. Eu vou dizer que é mais ou menos 80%, 85% do meu público aqui dentro do consultório. E são mulheres que estão passando por alterações hormonais que a gente identifica como a transição menopausal. E uma queixa que é assim, unânime dentro delas. Tem algumas que escapam, mas a grande maioria se queixa disso. É o ganho de peso, ou a dificuldade de perda de peso nesse período de transição menopausal. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, se você está passando por isso, se você conhece alguém que está passando por isso, se a sua mãe, se a sua esposa está passando por isso, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e é sobre isso que a gente vai falar bastante aqui durante as nossas semanas. E comenta aqui também, me conta qual que é o principal desafio que você tem enfrentado nesse período de transição menopausal, que realmente é um período muito delicado na vida da mulher, né? E eu tô aqui com o meu cafezinho pra gente papear. Vamos lá, então. O ganho de peso na menopausa ou na transição menopausal, na perimenopausa, é realmente uma consequência dessa irregularidade hormonal que acontece nesse período, porque essa irregularidade, essa grande variabilidade hormonal que acontece nesse período, impacta muito, de forma muito intensa, o metabolismo dessa mulher. E muitas vezes a gente não vai conseguir melhorar os sintomas da menopausa se a gente tem uma obesidade, um sobrepeso importantes. E a gente não vai conseguir resultado em relação à perda de peso se a gente não estiver tratando os sintomas ou o desequilíbrio hormonal da menopausa. As coisas andam juntas, né? O tratamento deve andar junto, seja o tratamento hormonal, seja o tratamento para emagrecimento, que pode ser com dieta, alteração de estilo de vida, melhora de estilo de vida, ou também o tratamento medicamentoso, né? Que hoje em dia está totalmente difundido e a gente trabalha muito também aqui no consultório com o tratamento para emagrecimento, mas é muito claro que quando a paciente ela não está organizada, diria assim, em relação aos hormônios, a gente não tem o resultado que a gente espera, né? A paciente fica frustrada, a gente como equipe fica frustrado porque a gente espera, a gente tem uma expectativa de resultado ali, a gente estima um resultado, né? E quando ou não existe uma aderência ao tratamento de forma correta, ou quando acabou ficando um pouco pesado para a paciente fazer o tratamento completo, a gente vê que não tem um resultado tão satisfatório, né? Por isso a importância de unir as coisas, né? E nossa maior entrega aqui realmente é isso. Mas além, né, do ganho de peso, assim, e dentro disso também, uma das mãos, um dos braços ali dessa queixa é o aumento de gordura abdominal. Esse aumento de gordura abdominal acontece porque no período de transição menopausal, no período de irregularidade hormonal da perimenopausa ou da menopausa, existe uma grande sinalização do corpo para a estocagem de gordura. E essa estocagem vai ser na região do abdômen, né?
Existe um estudo que mostra a mudança do padrão de corpo da mulher na vida fértil e na menopausa, passando do padrão pera, que é aquela cinturinha e o quadril um pouco mais largo, para o padrão maçã, que é aquela cinturinha redonda, né? E se você for recordar aí na tua lembrança, as mulheres que você conhece que já passaram aí dos 50, 50 e poucos anos, é realmente uma mudança visível, né? É uma mudança que é possível identificar isso. E essa gordura abdominal, ela nos oferece vários riscos para a saúde, né? A circunferência abdominal é um dos dados que a gente afere para entender o risco cardiovascular dessa pessoa, né? Tanto a mulher quanto o homem. Mas como a gente está falando de menopausa aqui, né? Então, a circunferência abdominal ela é um dado de extrema importância para entender o risco, o potencial de risco cardiovascular dessa mulher. O que é o risco cardiovascular? Risco de desenvolvimento de hipertensão, diabetes, risco de eventos cardiovasculares como AVC, infarto, riscos de eventos tromboembólicos, enfim, várias repercussões que as doenças metabólicas causadas pelo acúmulo de gordura abdominal causam, né? E uma outra coisa bem importante que geralmente é pouco falado, existe um risco potencialmente maior também do desenvolvimento de alguns tipos de câncer nessas pacientes que engordam muito na menopausa ou que já entram na menopausa em obesidade ou sobrepeso e principalmente com esse acúmulo de gordura na região da cintura. O câncer de mama, o câncer de endométrio. O que é o endométrio? É a partezinha, o tecido de dentro do nosso útero que descama quando a gente sangra. Quando a gente está menstruando, é o endométrio que está descamando. Então, o câncer nesse tecido do corpo, ele tem um aumento de incidência na mulher obesa e a mulher na menopausa obesa também. E também o câncer de intestino, o câncer coloretal. Né, a paciente obesa tem um maior risco, uma incidência maior, e quanto maior a idade, também esse risco aumenta. Né? Muita coisa, muito assunto fala-se sobre o risco de câncer de mama com o tratamento hormonal da menopausa. Mas existe um estudo em inglês que ele pesquisou essa variabilidade de incidência do câncer de mama nos diferentes cenários ali. Então, eu vou deixar aqui para vocês na tela essa gravura, mas basicamente, quando a gente faz a terapia hormonal bem indicada de uma forma correta, a gente tem uma diminuição da incidência de câncer de mama. E numa mulher obesa, a gente mais do que dobra os riscos, né, de desenvolvimento de câncer de mama, mais do que dobra o número de pessoas que tiveram, enfim, nesse estudo, o câncer de mama. Então, muitas vezes a reposição hormonal é demonizada, mas a obesidade é aceita, né? E hoje a gente sabe que não, a obesidade é uma doença metabólica, uma doença que pode ter muita repercussão na saúde mental dessa mulher também. E, graças a Deus, é uma doença que tem tratamento, né? É uma doença que a gente vê uma resposta extremamente boa quando é feito de forma correta, quando é feito com estratégia, com individualidade, né? Então, é de suma importância que seja olhado para isso também, né? Se você está passando pela menopausa ou pela transição menopausal, não sabe muito bem o que está acontecendo, mas quer perder peso, não está conseguindo, come cada vez menos, mas não emagrece, faz a tua atividade física, come bonitinho, não vê nenhuma resposta ali do teu corpo, pode ser que seja a hora da gente olhar para os seus hormônios e fazer realmente o seu tratamento para que a gente tenha mais resultado, né? Mais resposta ali, que o seu metabolismo volte a ser aquele metabolismo que respondia mais rápido com alterações de dieta, né? E é chovendo molhado, mas eu não preciso, mas eu vou falar sobre isso aqui, que antes mesmo da gente iniciar um tratamento realmente para emagrecer, usar a tirzepatida, que hoje está totalmente difundido o uso dela, né? Não usar isso como um artifício, uma muleta para que você simplesmente perca peso na balança, né? Sem fazer o básico.
comer bem, e comer bem é uma dieta saudável, é uma dieta calculada para você, de acordo com o seu objetivo, né? E fazer uma atividade física de uma intensidade satisfatória, pelo menos, né? Não aquela caminhadinha que meia hora caminhando, isso não resolve, isso até aumenta um pouco o gasto calórico, mas não vai levar você a um resultado uau de emagrecimento, né? Então, o básico, em primeiro lugar, ele precisa ser feito: comer bem e se exercitar. Para daí, então, a gente ter um cenário mais propício a um resultado mais interessante no emagrecimento. O que eu mais tenho visto aqui no consultório são pacientes que compram tirzepatida, na maioria das vezes, do Paraguai, que não se sabe muito bem como é trazido para cá, né, do vizinho, do cabeleireiro, do personal, enfim, em algum link aí do Instagram, e usa do jeito que acha que tem que usar, perde peso, porque perde peso mesmo, mas sem estratégia. E aí, minha filha e meu filho, prepare-se para sua massa muscular ir para o ralo. E se você tem mais de 40 anos, principalmente, dificilmente a gente vai conseguir recuperar essa massa muscular sem uma estratégia realmente pensada para isso, sem fazer dieta, sem treinar. E aí, cada vez o tratamento para emagrecer fica mais difícil. Se esse peso é recuperado, esse peso recuperado é 100% de gordura. E aí, aquele percentual de gordura que inicialmente, antes de começar o tratamento, era 30% e eu queria chegar nos 18%, agora é 40%, porque eu tenho menos 5, 6, 10 quilos de massa magra no meu corpo. Né? Muitas vezes o peso na balança não é o que vai nos dar o melhor cenário ali do que está acontecendo nesse organismo. É muito melhor a gente ter o dado da composição corporal, para a gente entender a qualidade dessa perda de peso. Né? Perder peso por perder peso na balança, muitas vezes a gente está perdendo saúde também, junto com isso. E perdendo os cabelos também, porque uma das repercussões mais vistas desses tratamentos aí ao léu com a tirzepatida é a pessoa perder cabelo forte. E daí, né, claro, sem nenhum tipo de suporte nutricional, sem nenhum tipo de suplementação, nada que cuide tanto do cabelo quanto da saúde, do metabolismo, da massa magra, da pele, para a pele não derreter junto também, né? Então, se a gente acabou indo pro assunto do mais do emagrecimento, mas como é o meu público principal aqui, a mulher com mais de 40 anos, se você está passando por esse momento da vida, ou se você conhece alguém que está passando por esse momento da vida, e está engordando, ou precisa emagrecer, está tentando emagrecer, conscientize essa pessoa, ou se conscientize de que precisa existir estratégia para um tratamento satisfatório. Né? Precisa existir raciocínio clínico ali para entender qual que vai ser a melhor indicação, se a gente hoje já precisa entrar com o tratamento hormonal, se ainda não é necessário, se você já tem um estilo de vida compatível com o objetivo que você tem, né? Porque usar medicação por usar, qualquer pessoa pode usar, só que a consequência disso tudo a gente vai ver lá daqui a uns anos, né? Eu sempre bato na tecla que a doença dos próximos anos é a sarcopenia, porque com o uso difundido da tirzepatida, a perda de massa magra nessas pessoas que fazem o uso sem realmente ter um olhar para a questão da massa muscular, evolui para a sarcopenia, que é a falta de massa magra, o percentual, o peso em massa magra, massa muscular, muito pequeno. E com isso, o risco de doenças metabólicas, o risco de quedas, a fraqueza muscular, enfim, várias repercussões que a gente pode abordar também no próximo vídeo. Certo? Se você gostou desse conteúdo, se você se identificou com esse conteúdo e teve o clique ali, meu Deus, eu preciso buscar ajuda. Isso está acontecendo comigo. Curte esse vídeo para que ele seja disseminado aí para mais pessoas e para mais pessoas terem essa conscientização também. Comente aqui qual está sendo o seu principal desafio nesse momento, tanto do emagrecimento ou na transição menopausal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão se beneficiar também desse conteúdo e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.